Oi, meu nome é Nadine, eu sou graduanda do curso de Ciências Biológicas na Unila, estou no primeiro semestre e nesse vídeo eu vou falar sobre 4 conceitos importantes para entender melhor a história das Américas. O primeiro deles é o descobrimento, logo depois vem a conquista, a colônia e a independência. O primeiro conceito é o de descobrimento e ele aconteceu no ano de 1492. Foi quando duas potências, Espanha, liderada por Cristóvão Colombo, e Portugal, liderado por Pedro Álvares Cabral, chegaram no continente americano pela primeira vez. Quando esses países chegaram aqui, eles começaram a explorar todo o território do continente, tentando entender quais recursos esse continente tinha para oferecer, e eles deram de cara com os povos nativos que aqui já residiam. Foi o primeiro choque cultural que aconteceu entre povos nativos americanos e os povos europeus. Já a conquista foi um processo que durou de 1523 a 1766, e ele foi a exploração e a invasão total do continente americano pelos europeus. Esse processo ele foi muito longo e ele foi diferente em cada local que hoje consideramos países, mas houveram algumas semelhanças. Todos esses países dependiam da coroa de seus colonizadores, além de existir a escravização de indígenas e africanos em todo o continente americano. Já a colônia foi um processo que aconteceu de 1523 a 1776. Ele foi a instalação e exploração das terras americanas pelos povos europeus. Esse processo ele durou muitos anos e ele foi diferente em cada local que hoje consideramos país. Mas coisas que aconteceram em comum foi imensos pactos coloniais, dependência extrema da coroa dos países europeus, além da escravização de indígenas e muitos africanos. Por fim, tivemos a independência, que aconteceu de 1766 a 1820, e esse processo foi o fim do pacto colonial. Tudo isso aconteceu por volta de muitos conflitos armados e acordos políticos. E só aconteceu porque o pessoal que já estava morando aqui, fossem eles mestiços ou os próprios espanhóis, portugueses, alemães, holandeses, eles estavam percebendo que eles conseguiriam ter uma independência da coroa dos países que os estavam colonizando, e foi se criando um sentimento de nação, além deles considerarem muitas coisas que estavam acontecendo aqui politicamente e socialmente erradas. Um fato importante e também curioso que aconteceu na época foi que todas essas nações que estavam deixando de ser colônias, elas tiveram que passar por todo o processo de formação e elas não sabiam nem como ia ser o futuro e nem como elas iam se estabelecer como um estado. Então, teve uma pessoa chamada Simão Bolívar, e ele era um militar e um líder político que ele ajudou a escrever várias constituições de vários países. E ele criou uma ideia na época de integração latina. Segundo o pensamento dele, vários desses pequenos países que estavam sendo formados, eles iam ser engolidos pelo comércio exterior e não iam conseguir se manter. Então, ele tinha a ideia de que todos os países latinos deveriam se unir para enfrentar todos os outros países. Esse processo ele não deu muito certo, por causa que todos os países ainda estavam muito estáveis e tinham vários problemas. Mas, 150 anos depois, surgiu uma organização muito famosa atualmente, que é a ONU, que ela tem exatamente a mesma ideia: integrar todos os países.